Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o evangelista Rafael. Hoje a gente está aqui para mais um devocional, mais um salmo. E a gente continua aqui no Salmo 3. Agora, vamos analisar os versos de 1 a 4. E dizem assim: Senhor, como são numerosos os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem ao meu respeito: Deus jamais o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e me faz andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Irmãos, Davi começa falando primeiro a respeito dos seus adversários. E mostra a sua angústia, a sua aflição diante de muitos adversários. E ele vai se sentir ameaçado, cercado, e vai reconhecer que há muitas pessoas que se levantam contra ele. Isso nos lembra de que, como cristãos, principalmente nesse mundo moderno, nesse mundo em que o cristianismo está sendo muito perseguido de uma forma cultural, claro, aqui no Brasil, mas como cristãos nós podemos enfrentar oposição e perseguição no mundo. Mas isso não deve nos abalar, não. Nós devemos permanecer firmes. O segundo ponto é a descrença dos inimigos. Davi também menciona que muitos de seus adversários dizem que Deus não o salvará. Ora, porque isso vai mostrar o quê? Uma falta de fé por parte de seus oponentes e principalmente um ataque à própria fé de Davi. Sabe? Tentando minar a fé dele, tentando estagnar a fé dele, tentando derrubar a fé que Davi tinha. Até porque sabiam que a fé de Davi era poderosa, sabiam que ele tinha uma confiança em Deus. E se conseguissem minar isso, minar a sua fé, quem sabe, talvez Davi não orasse mais, Davi não buscasse mais, Davi não fosse mais recorrer à presença de Deus, e isso pudesse ajudá-los na derrota. Né? Isso vai nos lembrar de que, claramente, irmãos, nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar críticas, principalmente por causa da nossa fé em Deus. Terceiro, Deus como escudo. Isso aqui é maravilhoso. Apesar da oposição que ele está enfrentando, Davi confia que Deus é o seu escudo protetor. Ele reconhece que Deus é a sua glória, que Deus é a sua força, que Deus o faz andar de cabeça erguida. Isso indica que a sua confiança em Deus não é abalada pelas circunstâncias que ele enfrenta. Isso é maravilhoso, porque a gente pode ter vários inimigos, a gente pode estar passando por circunstâncias difíceis, talvez os nossos inimigos estejam falando pra gente: olha, se Deus te abandonou. Mas que a gente possa entender, assim como Davi, que Deus é o nosso escudo. E depois, 4, ele clama a Deus em alta voz, confiando que ele responderá do seu santo monte. Isso nos lembra da importância de orar e buscar a Deus em meio às nossas dificuldades e em meio às nossas adversidades. Irmãos, esses salmos nos lembram que podemos sim e vamos enfrentar oposição e perseguição no mundo, mas que elas nunca podem abalar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Nunca podem. Nunca podemos deixar que o mundo mine, que o mundo derrube a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria em Deus. Apesar de serem muitos os inimigos, apesar de serem muitas as dificuldades, a nossa confiança precisa estar em Deus. Nós precisamos lembrar de tudo que Deus já fez por nós no passado, de tudo que Deus pode ainda fazer por nós e de como Ele é poderoso para que com apenas uma palavra Ele possa nos livrar. Com esse salmo aqui, Davi vai nos ensinar a clamar a Deus em alta voz, confiando que Ele vai responder, sabendo que Deus vai responder às orações. Porque tem muito poder a oração de um justo. Rafa, quer dizer que nós somos justos e somente se eu for justo Deus vai responder a minha oração? Não, todo aquele que foi justificado por Cristo é justo diante de Deus e a sua oração tem poder. Pelo sangue de Jesus, a nossa oração tem poder. E sabendo disso, nós devemos recorrer à oração. Em meio às dificuldades, recorra à oração.
Está em crise, recorra à oração. Está no meio de problemas, recorra à oração. Vá orar, porque daí, no meio da oração, Deus vai falar com você. Deus vai responder. E Ele vai nos fazer lembrar de que a sua graça ainda está conosco. De que Ele é a nossa glória. De que Ele vai nos fazer andar de cabeça erguida, mesmo em meio às dificuldades. Por fim, elas nos lembram muito da importância de confiar em Deus. Em todas as circunstâncias. E talvez você possa pensar assim, você não sabe o que eu estou passando. E eu digo para você, mesmo assim, confie em Deus. Mantenha a sua confiança em Deus. Olhe para os montes, porque é de lá que virá o seu socorro. E podemos enfrentar diversidades, podemos enfrentar calúnias, podemos enfrentar problemas, mas devemos lembrar que Deus é fiel e Ele é capaz de nos proteger. E que o Senhor nos ajude a confiar nele em todas as circunstâncias e a clamar a Ele em oração. Aproveitando, vamos orar? Pai Santo, por vezes as dificuldades nos assolam, Pai. Por vezes podemos até ouvir vozes sussurrando nos nossos ouvidos que o Senhor nos abandonou. Por momentos da vida, Senhor, as aflições são tantas, as angústias são tantas, são tão duros os pesares da vida, que às vezes a nossa confiança se abala, Pai. Nosso lado humano, caído, Pai, preso no pecado, às vezes nos puxa, Pai, para uma zona onde nós não temos mais uma confiança em Ti. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a confiar em Ti mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, em meio às crises da vida, a manter a nossa confiança em Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a buscar-Te em oração. Nós precisamos orar para Te sentir, Pai. Precisamos orar para estar perto de Ti, mas precisamos que o Senhor nos impulsione a oração. Então, Pai, através do Teu Espírito, nos impulsione a orar cada dia mais. E quando passarmos por vales, passarmos pelo deserto, Senhor, as angústias da vida, quando o mar estiver revolto, nos ajuda a Te buscar ainda mais, Senhor. E que o Teu nome venha a ser glorificado através disso. Senhor, nós lhe pedimos, nos ajuda a manter uma confiança inabalável em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Por favor, não se esqueça. Gostou do vídeo? Assistiu até aqui? Ficou legal? Curta, comenta, compartilha. Faz todo o combo. Isso me ajuda demais, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Até o próximo vídeo.